Olá, eu sou o Paulo Moura e esse é mais um Pleno News Entrevista. E hoje o nosso entrevistado é o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Olá, prefeito. Tudo bem, Paulo? Prazer grande estar aqui com vocês do Pleno, sempre à disposição. Prazer é meu. A primeira pergunta que eu vou fazer ao senhor é uma pergunta que muitos dos nossos leitores fizeram, que é a respeito do que o senhor disse ano passado, durante o período eleitoral, que não fecharia a cidade do Rio. E atualmente o senhor tomou essa decisão de promover essas restrições. O que mudou de lá para cá, do período da campanha para hoje? Bom, primeiro aumentou muito o número de Covid-19, né? Quer dizer, você teve um pico ali em abril, maio, no ano passado, depois você teve um momento muito melhor, com menos casos, você não tem necessidade de tantas restrições. E segundo, há uma diferença grande entre fechar e estabelecer restrições, né? As pessoas não estão trancadas, não precisam ficar trancadas, né? Tem uma série de serviços essenciais abertos, uma série de atividades funcionando, mas é um momento que a gente precisa de mais restrições. São decisões da ciência, né? E essas decisões, elas são importantes, a gente tem que seguir, por mais duras que elas sejam, por mais impopulares que elas sejam. Queria fazer uma pergunta para o senhor agora relacionado à sua relação com o presidente Jair Bolsonaro. Ano passado, o senhor disse em entrevista que a sua intenção era de trabalhar junto com ele. E essa semana, inclusive, a gente viu o presidente questionando algumas das suas decisões, a respeito, inclusive, do fechamento das praias. Eu queria saber do senhor se mudou de lá para cá, do período da campanha, período logo depois que o senhor venceu a eleição, se mudou essa relação entre vocês dois. Não mudou em nada. Eu não tive o apoio do presidente em 2018, ele apoiou o Wilson Spritzel, e depois, em 2020, ele apoiou a candidatura do Bispo Crivella, né? Mas eu disse, todo momento, fiz uma visita ao presidente Bolsonaro logo depois da eleição, estive com ele no Planalto tem umas 3 semanas atrás, tenho uma boa relação com o presidente da República, conheço ele, aliás, há muitos anos, quero trabalhar em conjunto, né? Eventualmente, a gente pode discordar, né? As pessoas casam e discordam, imagina homens públicos tendo visões distintas. Ele era contra o fechamento das praias, reclamou da ausência de vitamina D, eu disse que eu discordava, mas isso não tem problema nenhum, isso não significa nenhum tipo de ruptura, ao contrário, o presidente Bolsonaro fez as escolhas dele no Witzel e no Crivella, mas felizmente, aliás, eu disse até para ele, eu não consegui te livrar do Witzel, mas consegui te livrar do Crivella, né? Então, felizmente, eu venci as eleições, apesar do apoio dele ao Crivella, e estamos trabalhando juntos, tenho conversado com os ministros, tenho tido toda a atenção do governo federal, e assim prosseguirei. Ele foi eleito pelos brasileiros em 2018 para ser presidente do Brasil, e assim nós temos que fazer. Eu fui eleito prefeito, ele foi eleito presidente, temos que trabalhar juntos. Tá certo. Prefeito, ontem o presidente do Conselho Federal de Medicina falou a respeito do consenso sobre o lockdown, as medidas de lockdown, as restrições, enfim. E aí eu queria saber do senhor se há alguma pesquisa, algum estudo da prefeitura ou dos órgãos do comitê científico a respeito da eficiência dessa medida. Tem, quer dizer, são medidas tomadas em todo mundo, né? O pessoal gosta muito de americano, de alemão, de francês, de português, de espanhol. Você vê todos os países do mundo tomando medidas de restrições, né, quando você tem um pico da doença. Então, eu acho que o consenso é esse, há consenso científico, né? Portanto, eu sigo aqui aquilo que o comitê científico diz, né? Enfim, eu também não acho que lockdown, fechamento sequer seja possível aqui, mas ampliação das restrições a partir de iniciativas que são tomadas repetidas vezes no mundo inteiro, me parece meio óbvio que elas têm alguma razão de ser. O Brasil foi o país que mais teve dificuldade de fazer essas restrições. Hoje o mundo está acabando com o coronavírus e nós somos hoje o epicentro do coronavírus no mundo, né? Nós estamos virando párias mundiais porque não conseguimos administrar, não tivemos a competência para administrar bem a questão da doença aqui, né? Qualquer publicação estrangeira nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, mostram que o Brasil é a grande tragédia mundial nesse momento. 1/3 das mortes por coronavírus no mundo, nesse momento, são aqui no Brasil. Então, a gente precisa avançar e resolver isso uma vez por todas. Queria falar com o senhor agora a respeito do superferiado, que inicia no dia de hoje. Eu não conheço superferiado nenhum. Nós temos uma super restrição nesse período. Enfim, essa super restrição. Eu lhe pergunto, se os números mostrarem depois que essa restrição promovida nos próximos 10 dias não foi eficiente, é possível que a prefeitura estenda essa medida?
faça novamente? Olha só, a minha ideia, esse prazo de 10 dias tem uma lógica epidemiológica. Né? Por exemplo, a gente não fica olhando, por exemplo, a média móvel de morte, porque a morte, infelizmente, as pessoas vêm a óbito dias depois de contraírem a doença. Então, muito provavelmente, se a gente tiver uma diminuição da chegada nas unidades de atenção básica, nas unidades de pronto atendimento, a gente não vê necessidade nenhuma de postergar ainda mais essas medidas restritivas. O mais provável é que na semana que vem nós já tenhamos um aumento da média móvel de morte. Mas esse aumento da média móvel não significa que as pessoas estão contraindo naquele momento, elas contraíram já antes. É dessa maneira que a gente tem trabalhado. Prefeito, com essas questões da restrição, do superferiado decretado pelo governo, a gente vai ter o quinto dia útil estendido, né? Ele não vai ser na data que ele normalmente acontece. A previsão é que fique para o dia 9. Ou seja, os funcionários vão acabar recebendo depois. Isso vai impactar? No caso da Prefeitura do Rio, não. No caso da Prefeitura do Rio, nós vamos manter o calendário de pagamentos anunciado e vamos pagar tudo direitinho. A gente, na Prefeitura do Rio, não erra com o servidor. Onde seria o quinto dia útil, é isso? É isso, exatamente. Entendi. Eu queria perguntar do senhor agora uma outra questão, uma questão até dos nossos leitores trouxeram muito, que é a respeito de eles acusarem os políticos de hipocrisia nesse momento de pandemia, porque estão proibindo algumas classes de trabalhar e, mesmo assim, mantém os vencimentos. Eu queria perguntar do senhor se o senhor abriria a mão do seu salário em prol desses trabalhadores que estão sofrendo sem poder trabalhar. Olha só, eu acho que é uma pergunta que não é uma pergunta que caiba. Né? Eu recebo meu salário, trabalho, estou aqui trabalhando por isso, não é o meu salário que vai fazer a diferença. Né? Ao contrário, nós estamos criando políticas de transferência de renda que faz com que as pessoas recebam alguma ajuda por parte do poder público para esse momento difícil. A medida mais popular não é a criação de restrições. A medida mais popular, né, para quem gosta de um boteco, de um restaurante, né, de uma festa, né, é fechar igrejas e abrir bares e restaurantes. Eu fiz o contrário, eu abri igrejas, né, e fechei os lugares de festas, porque eu acho que é importante isso nesse momento. Né? Popular é quem está fazendo demagogia agora, não olhando para essa doença. Eu estaria muito mais popular se eu permitisse que tudo ficasse aberto. Eu sei que são medidas impopulares, mas para salvar vidas eu não tenho medo de medidas impopulares. A respeito dos hospitais de campanha, prefeito, a fila de UTI, fila de pessoas por leitos de UTI atualmente justificaria esse fechamento? O senhor acha que eles não seriam... Total, não precisa de hospital de campanha nenhuma. O Rio tem um monte de leito na rede federal nesse momento. Nos hospitais federais tem 700 leitos que podiam estar abertos e estão lá sem funcionar. Né? No auge do hospital de campanha, essa roubalheira que teve o hospital de campanha, você viu aqui, até um governador foi afastado, né, por causa dessa roubalheira de hospital de campanha. No auge dos hospitais de campanha, né, você tinha menos leito do que tem agora. O hospital de Acari estava fechado com 50 leitos, só hoje nós temos 400. Mas queriam contratar tenda, fornecedor especial. A gente viu a roubalheira, né? Quantas pessoas foram parar na cadeia por causa desse hospital de campanha. Eu não vou gastar o dinheiro da população comprando tenda e alugando ar refrigerado se eu tenho um prédio que tem já o quarto e já tem o ar refrigerado. Então, você acredita que essa fila, então, poderia ser resolvida com os leitos que a rede já tem, então? Sem dúvida. Só o governo federal abrir os leitos que tem no Rio. Né? Então, tem aí 700 leitos fechados. Tem que abrir imediatamente os hospitais e os leitos que tem na cidade do Rio. O Hospital da Lagoa, o Hospital de Ipanema, o Hospital de Servidores, estão todos eles vazios, com pouquíssimos leitos, né, para UTI, vão ser abertos. Eu tenho, aliás, muita esperança, porque a Rede D'Or vai entrar agora, abrindo, em parceria com a Prefeitura e com o Governo do Estado, leitos nos hospitais federais, né, que tem que ser regulados também. Vou dar um número aqui. A Prefeitura do Rio, que é a menorzinha, tem 800 leitos na cidade para Covid. O governo federal, que é o maiorzinho, tem 300. O governo estadual, que é o segundo maiorzinho, tem 200. Ou seja, 4 vezes menos do que a Prefeitura. Precisa o governo federal e o governo estadual abrirem mais leitos. Prefeito, ontem, na véspera do início desse período de restrição mais estendido, a gente viu um trânsito maior do que o normal, que pode ser um indício de que as pessoas estejam deixando a cidade para outras cidades aqui da região serrana, da região dos lagos. O senhor acredita que essa saída pode prejudicar a eficiência e a eficácia dessa medida? Totalmente. Né? Por isso que eu disse, a maneira como foi comunicado isso, super feriado, né, é profundamente equivocada. Jamais poderia ter sido feito dessa maneira.
ninguém está dando feriado nenhum, nem motivo para celebração nenhum. O ideal é que as pessoas evitem se deslocar, mas é um risco sim. Aliás, vários prefeitos de cidades do interior, locais tradicionais de destino para veraneio, né, pediram, por favor, que as pessoas não lotassem suas cidades, né? Então, essa maneira como foi comunicada a história de superferiado foi muito equivocada. Prefeito, em relação às comunidades e aos transportes públicos, que a gente vê ainda muita lotação, hoje, inclusive, muitos ônibus cheios. Como é que a prefeitura vai fazer para resolver essa questão? Aumentar a quantidade de ônibus? Como é que vai ser? Tem que aumentar a quantidade de ônibus. Agora, a gente vai até ver se as medidas restritivas, de fato, estão sendo respeitadas e observadas, e, eventualmente, já que estão os ônibus lotados, eventualmente até ter que aumentar as medidas restritivas. A minha última pergunta seria a sua relação com o governador Cláudio Castro. Ano passado, vocês mantiveram uma relação bem próxima logo após a sua eleição, e esse ano a gente viu, inclusive nessa última semana, um atrito entre vocês dois, com o senhor questionando, inclusive, essa política do governador de querer liberar os bares e restaurantes, o comércio, né? E o senhor contraria essa medida, falou até em castrofolia, né? Essa relação entre vocês mudou em relação ao ano passado? De maneira nenhuma. De novo, né, as pessoas podem pensar diferente, podem discordar. O governador Cláudio Castro tem uma visão, vinha, né, nas informações que vinha trazendo, de que o Rio já tinha, inclusive, passado pela segunda onda do coronavírus, que nós não enfrentaríamos dificuldade de novo, né? Então, ele entende um nível de medidas restritivas, eu entendo outro nível, mas, de novo, né, eu nunca fui aliado dele, o governador Cláudio Castro é vice do Wilson Spritzel, enfim, assumiu interinamente, se Deus quiser, agora esse Wilson Spritzel vai ser empichado de uma vez por todas, né, ele vai assumir o governo do Estado, nós vamos trabalhar sempre juntos, né, ele não foi meu aliado, não me apoiou na minha eleição, mas, enfim, eu sou prefeito eleito, ele é vice-governador eleito junto com o Wilson Spritzel, e, enfim, a gente vai trabalhar sempre integrado junto, às vezes vai discordar, né? A gente, às vezes, casa com a Nossa Senhora e discorda da Nossa Senhora em casa, imagina, enfim, com o governador do Estado, com o presidente da República. É natural que, às vezes, você tenham visões distintas, mas nós vamos trabalhar sempre integrados, continuo falando com o governador sempre, trabalhando integrado, é assim que vai ser. Então esse foi o Pleno News Entrevista com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Muito obrigado, prefeito, pela sua presença aqui com a gente. Prazer grande estar aqui com vocês.